Boa e abençoada noite a todos. É sempre uma honra quando eu recebo o convite de estar aqui, podendo compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós estamos iniciando aí 2025, janeiro já está terminando, mas ainda estamos iniciando 2025. E a última quinta-feira, o pastor Renato, ele falou muito sobre estar focado no novo e que nós precisamos profetizar da parte de Deus coisas novas que Deus está fazendo. E falando sobre profetizar, a palavra de domingo também falou muito sobre profetizar. O pastor Marcos falou muito sobre isso. E o pastor Renato, na quinta-feira, ele falou assim, quero que você comece a renovar a sua visão, renovar a sua mente e começar a enxergar coisas pela ótica de Deus. E vai ser dessa parte, vai ser justamente desse ponto que nós vamos estar falando hoje, sobre a ótica de Deus. Bom, nós precisamos da visão para que possamos estar enxergando o futuro. E que o que Deus me trouxe no coração para estar compartilhando com vocês está lá em Marcos 28, lá em Marcos 8, 22, do 22 ao 26. Em Marcos nós temos uma série de eventos que ocorrem, mas em particular esse aí falou o meu coração. Vocês podem me acompanhar. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que eu possa ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos, que cada palavra que está vindo do alto, que vai ser ministrada no coração dos meus irmãos, que eles estejam receptivos para essa palavra. Que essa palavra chegue ao coração e trate cada ferida, seja no corpo, seja na alma, e transforme a vida do meu irmão. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos estar destrinchando aí este versículo, esses trechos de versículo. E ele diz assim: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Esse relato de Marcos, ele lembra da importância, da visão. E que nós precisamos rever o quanto que a nossa visão ela pode estar distorcida. Nós estamos começando 2025, mas não se trata de ser um ano novo. É sobre uma mentalidade nova. Nós já tivemos muitos anos novos para trás, mas nós precisamos rever a nossa mentalidade. Muitas das vezes, assim como você, eu também tenho limitações e às vezes a minha visão limitada me impede de algumas questões. Mas o que eu declaro hoje e peço para que vocês declarem comigo é que o ano de 2025 precisa ser diferente. Então que nós possamos estar declarando juntos, ok? Eu declaro
em nome de Jesus, que a partir de 2025, não me conformarei mais com minhas limitações. Serei transformado pela renovação da minha mente em Jesus, para que possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos profetizar. Não importa o que estejamos vivendo neste exato momento, nós precisamos profetizar. Olha, uma outra parte desse texto, ele diz que algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus. Na nossa vida existem pessoas, não são muitas, são algumas, às vezes é uma, mas pessoas que não querem nos ver parado, querem nos botar para frente, falando conosco, nos incentivando, nos impulsionando. Às vezes essa pessoa é o nosso cônjuge, às vezes é um amigo, às vezes é um tio, é um parente, que fala para a gente, olha, cara, para de ficar pleiteando isso, cara, você tem que fazer. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil você tomar essa decisão, mas ela também não vai se resolver por conta própria. Não fique esperando, está tudo perfeito para fazer. Começa com o que você tem, porque talvez esse perfeccionismo todo esteja travando aquele projeto que você precisa fazer e tirar do papel. Então existem pessoas na nossa vida que às vezes falam conosco, olha, dá um tempo dessas redes sociais, de televisão, vai estudar um pouco, vai buscar alguma coisa, vai fazer diferente. Olha, estamos no início de 2025, mas só ser um ano novo não vai fazer a diferença se a nossa mente não estiver diferente, ok? E aí, eu peço a vocês que declarem comigo: não existe ano novo com velhas rotinas. Padrões antigos não liberam novos destinos. E é isso aí que a gente tem que botar para frente. E temos que falar isso todos os dias. Todos os dias. Bom, e falando sobre novas rotinas, eu já contei essa história aqui, mas eu já contei essa história há muito tempo. E eu acho que essa história cabe muito bem aqui dentro desse contexto. Esse livro aqui é um bom livro. Ele se chama O Poder do Hábito. Excelente livro. Ele traz histórias aqui muito interessantes. O autor desse livro é um jornalista do New York Times. E ele é muito cético. Ele não acredita em Deus, ele acha que ele é que decide, ele é que toma as próprias decisões. Mas é interessante o fato desse livro ter um autor com esse perfil, porque ele aqui narra a história, uma história muito interessante. E eu trouxe esse livro para eu não perder os detalhes dessa história. Essa história é de um homem chamado Bill Wilson. Ela ocorreu ali pelos idos de 1939. Você conhece, Cadu, Bill Wilson? Conhece Bill Wilson? Cadu conhece. Cadu é um professor de história. Cadu conhece Bill Wilson. O Bill Wilson, ele é um americano que serviu em algumas guerras. E nas guerras, ele aprendeu a beber. E o Bill Wilson, ele se tornou um alcoólatra. Ele bebia demais. Então, um dia o Bill Wilson, ele foi sair com o carro. Pegou o carro para dirigir, ele e o filho. E
por conta da condição alcoólica dele, ele bateu com o carro. Bateu com o carro, ele se machucou um pouquinho o filho dele, e aí ele parou para ver o que tinha acontecido, e alguém pediu para que ele fosse procurar um tratamento, e ele foi procurar tratamento. Ele ficou numa casa de repouso durante um tempo para poder ver se curava desse problema do alcoolismo, e depois de um tempo ele saiu. Ok. Só que logo depois, Bill Wilson voltou a beber. E bebia, e bebia, e bebia. Até que um dia, ele convidou um amigo que participou da guerra junto com ele para um beer night, né? Então ele preparou todo um coquetel para esse amigo e tudo mais. Só que esse amigo, quando chegou na casa do Bill Wilson, ele não quis beber nada. E ele disse o seguinte, olha, Bill Wilson relata assim, ele falou sobre o pecado, a tentação, o inferno. O amigo começa dizendo assim, eu tenho religião, disse o amigo. Ele falou sobre o pecado, a tentação, o inferno e o diabo. Perceba que você está no fundo do poço, admita isso e disponha-se a entregar sua vida nas mãos de Deus. Esse foi o amigo do Bill Wilson falando para ele, que ele tinha que parar de fazer isso. A gente não viu ainda há pouco que tem pessoas na nossa vida que nos bota para frente? Mas o Bill Wilson nem esquentou a cabeça com isso. Quando o cara foi embora, ele bebeu tudo que ele tinha feito lá já, para não perder, não desperdiçar. Bom, e aí, mais uma vez, Bill Wilson saiu de carro. E dessa vez, o que aconteceu? Bateu de novo com o carro. Só que dessa vez ele estava sozinho, ele não estava com o filho. Mas ele tomou um grande susto, porque a parte mais afetada do carro foi a parte onde o filho provavelmente estaria se estivesse com ele, e muito provavelmente esse filho não teria sobrevivido a este acidente. Isso deixou Bill Wilson totalmente perplexo. E ele tomou uma decisão: vou voltar para a casa de recuperação. E ele voltou para a casa de recuperação. Mas, como vocês já devem ter ouvido falar de muitas ocasiões como essa, ele estava em abstinência. E a abstinência, para quem tem problemas de vício, é complexo. E o livro relata o seguinte: então, num episódio que já foi narrado em milhões de encontros e lanchonetes, centros comunitários e porões de igreja, Bill Wilson começou a se contorcer de agonia no auge da sua abstinência. Bom, só que Bill Wilson lembrou das palavras do seu amigo e ele disse o seguinte, no auge da sua abstinência: se existe um Deus, que ele se mostre. Wilson gritava para o seu quarto vazio: estou disposto a fazer qualquer coisa eu estou disposto a fazer. Nesse instante, como ele escreveu depois, uma luz branca inundou seu quarto, inundou seu quarto. A dor passou. E ele sentiu como se estivesse no cume de uma montanha. E estava soprando um vento que não era de ar, mas de espírito. E então, em meio à revelação súbita de que eu era um homem livre, no auge da sua abstinência, ele clama a um Deus que ele mal conhecia. Esse Deus se mostra a ele e diz para ele: você é um homem livre. Lentamente o êxtase foi diminuindo. Fiquei deitado na cama, mas agora, por um tempo, eu estava em outro mundo. O novo mundo da consciência. E essa história continua. Bill Wilson jamais tomaria outro gole de álcool durante os 36 anos seguintes, até morrer de enfisema em 1971. Ele se dedicaria a fundar, construir e disseminar os Alcoólicos Anônimos. Essa é a história do fundador dos Alcoólicos Anônimos.
Só que isso não para por aí. Até que se tornasse a maior e mais conhecida e mais bem-sucedida organização do mundo, os Alcoólicos Anônimos. E aí ele dá algumas outras informações, mas a comunidade científica não reconhece os 12 passos como sendo algo que possa de fato curar alguém de um vício. Mas só que esses 12 passos, claro que a comunidade científica nunca vai compreender, porque a forma como esse homem se transformou veio direto do alto. E a comunidade científica não reconhece nada que vem do alto, a não ser em alguns pequenos corredores, quando acontece algum milagre, e eles falam, foi o milagre da sala vermelha. Nós tivemos um homem aqui, há poucas semanas atrás, que a médica falou exatamente isso. Ele chegou lá sem vida, e ela depois veio falar conosco, olha, ele foi o milagre da sala vermelha. Bom, então essa é a história de Bill Wilson. E detalhe, essas 12 etapas que ocorrem nos Alcoólicos Anônimos, essa história, essas etapas são adotadas para inúmeros outros órgãos que também tratam das mais variadas formas de vício. Olha que interessante. Então, o que acontece? Não se trata de um ano novo. Naquele ano, talvez não se fala aqui, mas de repente pode ter acontecido com Bill Wilson em pleno 31 de outubro, terminando o ano. Não era um ano novo, mas ele não esperou chegar o ano novo. Ele foi lá, declarou, e a sua vida nova começou a partir daquele dia. Então nós estamos iniciando 2025. Nós estamos agora em janeiro, início. Logo estaremos em dezembro. Mas não importa qual seja o mês, precisamos mudar a nossa rotina. E tem mais. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Foi o que Jesus fez. Bom, Jesus afastou esse cego da multidão, tirou ele do povoado. Até porque esse cego já devia estar ouvindo a mesma coisa sempre. E nada do que ele ouvia trazia algum tipo de mudança na sua vida. Jesus tirou ele daquele povoado para que ele saísse daquela mesmice de sempre. Ele fazia a mesma coisa o tempo todo, ele era cego e não ouvia muitas coisas que pudessem mudar aquela realidade dele. E nesse lugar, afastando Jesus, usava um método. O engraçado é que quando Jesus afasta ele do povoado, ele vai usar um método de cura que é, no mínimo, inusitado. Ele vai cuspir no olho do cego. Olha que interessante. Ele vai cuspir e vai passar saliva no olho do cego. E aí, além de passar saliva no olho do cego, ele impõe as mãos. E então ele faz uma pergunta muito significativa. Você está vendo alguma coisa? Olha, muito provavelmente esse cego já não ouvia isso há muito tempo. Você está vendo alguma coisa? E essa pergunta ela é muito interessante porque ela é uma pergunta que traz um ar de esperança. Eu me lembrei quando eu estava lendo isso, não sei porquê, mas me veio à tona quando antigamente a gente ia consertar, ia para o alto lá, mexer no bambu para poder acertar a posição da antena, aí alguém ficava gritando lá de fora, tá bom? E aí alguém ficava gritando de dentro, para aí. Olha, era meio complexo isso, mas essa comunicação trazia uma esperança, porque aquele filme bom que já ia começar, assim, a gente ia conseguir ver o filme, né? Só acertar a antena. Então, essa pergunta, você está vendo alguma coisa? Ela é uma pergunta que tem um significado e já nós vamos estar vendo. Bom, Jesus tira ele da povoado e de uma forma muito inusitada usa saliva para curar.
Isso nos ensina o seguinte: assim como algum tempo atrás eu falei para vocês que existem pessoas que nos impulsionam a estar andando, a saindo daquela mesmice, também existem pessoas e cenários que simplesmente falam para a gente assim, ó, fica onde você está. Para que você vai mexer com isso? Eu já vivi isso. Eu já contei essa história aqui diversas vezes, mas como sempre muda, eu não vou contar a história toda não, mas eu já vivi essa questão de falar, vive dessa forma. Alguns anos atrás, eu trabalho até hoje com a área de tecnologia, mas alguns anos atrás a minha forma de trabalhar com tecnologia era instalando programas não original ou programas piratas. E era assim que eu ganhava a vida, né? Então, assim, quando Deus toca o meu coração para que eu parasse de trabalhar desta forma, claro que inicialmente eu relutei, mas quando Ele toca o meu coração, Ele também usou uma forma um tanto inusitada para falar comigo. Por quê? Porque Ele pediu para eu parar de fazer isso quando isso era a minha principal fonte de renda. E aí eu falava para ele, tá maluco? Dinheiro não cai do céu. Ainda bem que Deus perdoa esses nossos lapsos, né? Porque eu falava para ele, tá maluco? Dinheiro não cai do céu. Olha para quem que eu estava falando que dinheiro não cai do céu. Dinheiro não cai do céu, como é que eu vou parar de fazer instalação agora que eu... Por que você não mandou eu parar quando eu estava com carteira assinada? Pô, por que não mandou eu parar quando eu estava com uma rescisão bacana lá no banco, porque eu tinha saído de uma empresa? Pô, agora que eu dependo disso aqui, que o senhor vem mandar eu parar, sai fora, não vou parar não. E eu continuei fazendo a instalação. Até que um dia eu fui a São Paulo e um rapaz lá, um chefe de uma multinacional, ele falou para mim assim, ele aí, pastor, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Eu não corrigi ele não, eu deixei, né? E aí ele depois, em seguida, falou assim, pastor, tu trabalha com informática, né? Eu falei, trabalho. Me responde uma coisa então, o senhor instala software pirata? Aí eu falei para ele, eu instalo. Aí ele, tá vendo? Por isso que eu não sou crente. Eu não sou crente e não faço esse tipo de instalação. Foi exatamente assim, inusitado, uma forma... Deus também usou uma mula para falar com Balaão, não foi? Ele usou esse cliente aí para falar comigo, esse rapaz. Mas tudo bem, eu continuei. Eu sou um cara teimoso. Bom, eu era, não sou mais, não. Eu continuei instalando pirata, porque eu falava para Deus mesmo, sai fora, dinheiro não cai do céu, como é que eu vou fazer isso? Ainda bem que Deus me perdoa por isso. E aí, ele me fez assistir um vídeo de um rapaz muito engraçado, né, que fazia sátira da Dilma, e aí ele estava falando do jeitinho brasileiro, porque nós somos brasileiros, nós damos nosso jeitinho, e ele termina falando assim, e eu me escangalhando de rir, e ele termina assim, e o seu Windows é pirata, você também é ladrão. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se eu podia acusar alguém, mas era comigo mesmo. E até que um dia, eu estava aqui numa pregação, era uma pregação dada pelo pastor Marcos, numa série de pregações sobre provérbios, e aí ele falando sobre gatunete, falando sobre pirataria na água, na luz, só não falou de pirataria da internet, mas, para o bom entendedor, né? Então, naquele dia, eu mudei a minha rotina, não era nem necessariamente o início do ano, mas eu mudei a minha rotina, porque naquele dia eu falei para Deus assim, Pai, eu me rendo. Eu não vou mais instalar software pirata. Eu falei isso. E Deus me ouviu. O que Ele fez? Então vamos ver se é verdade. Eu fiquei 3 meses sem nenhum cliente. Eu tinha um resíduo de rescisão que durou 3 meses. E no 3º mês, toda a minha clientela foi renovada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas está escrito aqui, né?
Fique onde você está. Nesse período aí, nesses 3 meses, você acha que foi só assim, esperar os 3 meses? Foi não. Nesses 3 meses eu ouvi amigos meus que trabalham na área falar assim: tu vai morrer de fome, hein? Ninguém vai querer fazer serviço com você. Porque, na verdade, para fazer o serviço comigo, além de pagar o meu serviço, tinha que também pagar a licença. E os meus amigos só cobravam o serviço porque instalavam pirata, como um dia eu fiz. Então, assim, eu também acreditava que ia ser difícil alguém querer fazer serviço comigo. Eu vi amigos meus falar assim: tu não vai ser menos pecador se parar de fazer isso não. Fica onde você está. Eu ouvi. E eu ouvi uma série de outras coisas falando sobre por que você está mexendo com isso, cara. Enfim, para a honra e glória do nosso Pai, hoje a Uquidata é uma empresa que vem se consolidando, paga todos os seus devidos impostos, e antes mal eu pagava as minhas contas. Hoje a Uquidata é uma empresa que paga as minhas contas e paga as suas próprias contas, e para a honra e glória do nosso Deus. Mas por que ele passou saliva no olho do cego? Por que ele esperou eu depender ele esperou tanto tempo, eu ganhava um salário interessante, então naquela época não ia me fazer falta. Mas ele queria que eu dependesse dele. Por que ele usou saliva no olho do cego? A gente vai estar vendo aqui mais à frente. Mas o nosso Pai, ele sempre vai usar formas inusitadas e que foge totalmente à nossa lógica normal, o nosso normal. Acredite nisso. O que a gente entende como normal hoje é só para a gente, não vale para ele. Não importa o que você esteja vivendo hoje, não importa quais sejam os sintomas, quais sejam as causas, não importa. Ele vai usar meios inusitados e totalmente fora do normal para lidar com você, curar você, transformar você, tirar você da tua inércia e colocar para você no lugar onde Ele tem reservado para você. Isso é um fato. Ou você toma posse disso, ou você vai viver na mesmice, e não dá para viver dessa forma. E eu posso garantir isso para vocês, porque quando eu entrei aqui em 2009, eu era esse cara. Um cara que vivia na caverna remoendo os problemas, um cara que vivia tendo soluções em caminhos que só trazia peso para o meu coração. Está aqui falando para vocês, nem nos meus melhores sonhos isso aconteceria. Então, assim, nós precisamos tomar posse, acreditar. Aqui é bom, tem ar-condicionado, a poltrona é macia, mas isso não evita o choro quente lá no travesseiro. Aqui, com todo o conforto, não vai te dar o que você precisa no momento crítico. A única coisa que vai te dar algo é a prática do que sai dessa plataforma. Tirando isso, tudo vai ser ilusão. Você vai ser considerado um crente. As pessoas, em alguns momentos, até vão te chamar de crente. Mas o efeito prático disso na vida é complexo. Acredite. Bom, e aí você tem amigos e ocasiões que falam assim, fique onde você está. Não sei, talvez você já tenha ouvido isso hoje. Deixa do jeito que está. Fique onde você está. Não mexe com isso não. Isso é uma casa de marimbondo. Deixa isso para ir. Olha, entenda o seguinte. O fato de você não estar vendo a mudança não significa que não esteja acontecendo a mudança. Olha, desde quando nós chegamos aqui, tudo é espiritual. O louvor é espiritual, o dízimo é espiritual, a oração é espiritual, tudo é espiritual. E eu creio em nome de Jesus que o mundo espiritual já foi transformado com as petições que saíram daqui hoje.
O Pitt fala muito sobre isso, sobre o mundo invisível, aquilo que a gente não vê, mas que de fato acontece. Então não é porque você não enxerga como as coisas poderiam ser diferentes no seu casamento, não quer dizer que não pode ser. Não é porque você não está vendo que existe uma saída que não há socorro. Não é porque você não acha que é possível que não acha uma possibilidade. Porque é o que nós achamos. E o que nós achamos não nos leva a um bom lugar. A nossa mente, ela nos engana? Porque ela nos permite chegar a um determinado lugar. Mas ela não nos leva até onde nós deveríamos ir. Mas ela nos permite passar por lugares bem interessantes, que nos dá a falsa sensação de que nós vencemos. Eu lembro que quando eu terminei de concluir a construção da minha casa, eu olhava para a minha casa e falava assim, caramba, mandei bem. Deus me ajudou. Olha a posição que Deus estava na minha vida. Ele era o meu ajudante. E a minha mente me fez acreditar nisso. Deus me ajudou, Ele era o meu ajudante. Era isso que eu queria dizer na verdade. E a minha mente me deixou assim, com o ego inflado, bacana, legal, Só que com 3 anos de casamento, eu estava saindo de casa. E perdendo um presente que o Deus me deu. E era o que a minha mente me levou a fazer. Mas antes, a minha mente me levou a pensar que eu tinha vencido. Olha que loucura. Bom, mas isso mudou. Mudou porque os meus hábitos mudaram. Mudou porque a minha mente foi transformada através da palavra de Cristo. A minha mente mudou e quando a minha mente muda, o meu comportamento também muda. Mas isso só é válido até hoje. Até hoje. Tudo isso que eu falei para vocês, todas essas mudanças, só é válido até hoje. Não vale para amanhã. A menos que amanhã eu decida escolher pela palavra de novo. Porque não se engane. Ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador há trocentos anos atrás, ter se batizado nas águas e mergulhado o velho homem, sepultado o velho homem ali nas águas, não se engane que só isso é o suficiente. Isso tem uma porção de desviado que fez. A gente tem que decidir todos os dias por Ele, para Ele, todos os dias. Está bem, decida por Ele. Está mal, decida por Ele. Está com raiva, ora. Eu ouvi isso um dia desse. Ora com raiva, ora sem vontade, ora de qualquer jeito, mas ora. Decida por Ele todos os dias. Olha, você pode até não achar que seja dessa forma. Mas, se não decidir por Ele todos os dias, tem um momento que a gente fraqueja. E aí desiste. Olha, deixa o orgulho de lado. Esteja aberto, sim, a aceitar uma mão amiga, a condução de Deus, a expor-se a novos ambientes. E aí eu deixo um recado para você, homem. Aceite uma mão amiga. Decida pela condução de Deus e aceite se expor a um novo ambiente. Olha, homens, eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu entrei aqui em 2009, eu entrei. Eu vi algumas coisas que inicialmente para mim eram interessantes. Até que o pastor começou a falar que amor era uma decisão. E eu, casa de brincadeira. Eu aprendi que não é isso não, é sentimento. A gente tem que gostar. E quando você não gosta mais, você para. E aí ele começa a falar, não, é decisão, você tem que decidir. Bom, aí eu então decidi me expor a essa realidade. Então, assim, eu nunca imaginei que Deus fosse ser capaz de mudar tanta coisa na minha vida. Então eu digo para vocês, homens, seja você que está aqui, seja você que está em casa, você que vai assistir esse culto
daqui a alguns dias. O que me faz estar aqui toda sexta-feira não é vocês. O que me faz estar aqui toda sexta-feira e assumir esse ministério é minha plena gratidão pela palavra de Deus, porque o que Ele fez na minha vida, eu nunca teria condições de imaginar. Então eu digo para vocês, homens, tá ruim? Vem para cá. Aqui a gente vai se acertar. Aqui a gente vai conversar. Aqui você vai chorar. Aqui você não vai ser julgado. E eu não estou usando essa plataforma para fazer um comercial, não, porque estou falando de verdade. Está ruim no casamento? Tem uma porção de gente que também está ruim no casamento. Mas a gente conversa lá, fala com Deus, compartilha os problemas. Então se expõe a novos ambientes. Tem um lugar nessa igreja que vai tratar de você. E não sou eu não, tá ok? É a palavra, creia nisso. Bom, Jesus poderia acabar logo com a atenção do cego e curar ele instantaneamente? Essa é uma pergunta retórica, né? Pô, se a gente for parar para pensar que a mulher do fluxo de sangue, ele nem fez nada, ele estava lá passeando, e ela foi atrás dele e só tocou na orla, ela foi tratada. Pô, então para que ele precisou usar saliva lá, né? Então essa é uma pergunta bem retórica, né? Pois sabemos que sim. Haja visto o episódio. Então ele diz assim, ó, a lógica de Deus, ela é totalmente, né, como eu já disse antes, ela é totalmente fora da nossa lógica. Totalmente fora da nossa lógica. E aí, gente, eu convido a vocês a imaginar, talvez como um ato profético, imagine se Jesus fizesse exatamente nesse momento isso com você. A palavra diz que aonde 2 ou mais estão ali falando em seu nome, ali Ele está. Então eu creio verdadeiramente que Ele está aqui. E Ele, neste exato momento, se você permitir, é claro, Ele pode passar a saliva dele na sua dor. Ele pode passar a saliva dele na sua ferida, na sua mágoa. Ele pode passar a ferida dele na sua falta de perdão. Ele pode simplesmente tratar tudo isso no estalar de dedos. Ele pode. Mas num ato profético, permita então que Deus sare as suas feridas com a saliva dele. Ele pode cuspir nas suas expectativas. Talvez Ele leve você a um lugar de vulnerabilidade, toque em áreas que deixe você muito desconfortável. Ele já fez isso comigo. Talvez faça de novo, eu não sei. Mas Ele já fez isso comigo. Ele já me tirou do povoado e Ele cuspiu na minha ferida. Porque assim como eu disse para vocês em 2019, depois de uma sequência na área de saúde, foram 3 situações que ocorreram comigo, 3 situações. Eu iniciei em 2019, era um ano novo, não era ano novo? Se era ano novo, era para ser tudo novo, né? E novo é bom. Mas eu iniciei o ano de 2019 com uma chamada síndrome de Peyronie. Depois vocês pesquisem do que se trata. Meado de 2019 eu tive um cálculo renal e através de uma tomografia acusou uma mancha no meu fígado que o médico disse de uma forma muito simples, olha, 75% de chance que está tudo bem com você, mas existe aí 25% de chance de você ter um câncer nesse fígado. Então 2019 foi um ano em que Deus, Ele certamente passou a saliva em minhas feridas. Porque Ele me tratou de todas elas. Todas elas.
E Ele permitiu estar comigo todo esse tempo. Então, assim, eu creio verdadeiramente que o método que Ele tem para curar, ele é totalmente inusitado. É totalmente inusitado. Mas nós temos que acreditar, porque talvez Ele pode estar cuspindo em suas expectativas e Ele pode estar cuspindo em conceitos que você tem sobre você mesmo. E Ele pode, de repente, cuspir em áreas da sua vida que nesse momento está te parando. Olha, em 2019, apesar de tudo isso que aconteceu, foi o ano que eu mais me aproximei da palavra. Foi o ano onde eu recebi o batismo no Espírito Santo. Foi um ano que trouxe um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque Deus me mostrou algo tão impactante com todas as transformações que foram ocorrendo naquele período, porque Ele falou para mim assim, você não temas, porque mesmo que você passe pelas águas, ela não vai te afogar, e mesmo que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar e nem a sua pele vai arder. E Ele cumpriu isso, sabe por quê? Porque eu precisaria fazer uma cirurgia para corrigir esse problema da síndrome. E beleza, eu fiz todo o risco cirúrgico, fiz tudo que tinha para fazer. E aí, quando eu fiquei aguardando ele entrar em contato para fazermos a cirurgia, ele demorou a me ligar, e aí quando eu entrei em contato com o doutor, ele falou assim, André, me perdoe, o plano, que na época era o Bradesco, ele olha, o plano mandou o código errado. E nesse ínter eu encontrei um rapaz que ele era especialista na área pélvica, e através de alguns procedimentos, esse problema foi corrigido. Ou seja, eu não me queimei e nem a minha pele ardeu. Eu não precisei passar por cirurgia. Bom, então, queridos, assim, se você permitiu que Ele passasse realmente saliva como um ato profético, se você permitiu que Ele passasse a saliva na sua ferida, Ele agora te pergunta, você está vendo alguma coisa? Nesse seu problema que te atormenta, será que você consegue ver alguma coisa? Ainda está meio turvado aí? Ele vai passar de novo. Eu tenho certeza que isso vai passar. Olha, o que você vê para o seu futuro ao lado de Jesus? O que você vê para a sua família, para o seu ministério, para os seus relacionamentos ao lado de Jesus? O que você vê a nível de futuro? Essa é uma pergunta para a sua vida. Eu não posso responder por você, mas eu vou compartilhar com você o que eu vejo a partir do momento que eu permito que Ele me trate com a sua saliva ou de qualquer forma que venha prover a Ele. Eu vejo no meu futuro, eu me decidindo em seguir a Ele todos os dias da minha vida como a melhor parte. Aleluia. E enquanto cada dia da minha vida eu não desistir dele, eu venço. Queridos, um dia abençoado a todos. Até a próxima, hein?